e atualmente ela trabalha na Simbiose. A Simbiose é uma empresa que está no segmento de controle biológico, né, de insetos, pragas, patógenos e nematóides. Então, hoje ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre isso. Ela é representante comercial de vendas. E aí ela vai trocar essa experiência com a gente, que é um assunto que vem ganhando muito destaque hoje em dia, né? Então, agora eu passo a palavra para a Thaís. Fica à vontade, Thaís. Muito obrigada, Paula. Queria já agradecer aí o convite. É sempre bom, como eu falei ontem para o professor Lucas, a gente trocar, né? Ter essa troca de conhecimento. A gente nunca sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente pode ir passando, né? Então, eu agradeço mais uma vez aí o convite, o professor Lucas, o professor Leonardo, a Maria Gabriela, que entrou em contato, a Paula e aos demais alunos hoje aqui presentes, né? E então, assim, pessoal, bom, como a Paula comentou, eu sou formada aí na Unimar, Engenharia Agronômica, me formei em 2016. Logo após, eu fui para Botucatu, onde lá eu tive um maior convívio com controle biológicos. Fiquei lá durante um tempo fazendo programa de treinamento, trabalhando basicamente com controle de pragas. E posteriormente vim para Tupã, onde eu fiz meu mestrado e também trabalhei novamente com micro-organismos, só que dessa vez na parte de fixadores de nitrogênio, né, de bactérias diazotróficas. Encerrei o mestrado ano passado e entrei na Simbiose e Bioma, que são do mesmo grupo, as duas empresas. E hoje eu atuo aí na região de Assis, Ourinhos, Passo Tupã, Prudente, na área aí de representação comercial de vendas desses produtos biológicos. Não sei como vocês costumam fazer, pode interromper, fazer perguntas, como que é? Ou vocês preferem deixar para o final? Ah, Thaís, eu acho que o que você achar melhor, se você quiser permitir que eles te interrompam ou só no final, aí você é a nossa convidada, você decide, tá bom? Não, pode interromper então, se tiver qualquer dúvida, e no final também a gente pode tirar algumas dúvidas aí, tá? Bom, pessoal, como né, eu tinha conversado com a Maria Gabriela e ela falou que vocês optaram por tratar mais de controle biológico de doenças, né? E aí eu acrescentei nematóides também. Eu não sei se ainda é assim, na minha época, os nematóides ficavam aí junto com as disciplinas de doenças, né? E os ácaros ficou aí com a disciplina de entomologia agrícola. Então eu acrescentei o nematóides porque hoje ele é um problema muito sério e hoje envolve muito controle biológico, né? É uma mudança no mercado que eu achei muito interessante dividir aí com vocês. Então, vamos começando aqui. Bom, primeiramente, eu quero falar de controle biológico do modo geral, né? Quebrar alguns paradigmas aí que existem ainda. Que quando a gente fala de controle biológico, muitas pessoas elas já ligam logo à agricultura orgânica, né? Não que não seja, né? Porque a agricultura orgânica não pode usar defensivos químicos, ora, utiliza muito defensivos biológicos. Porém, falando de mercado, os maiores clientes de produtos biológicos hoje é a agricultura convencional, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe. Eu mesmo, antes de entrar aí para a área comercial, não sabia que era nessa proporção. Então, assim, hoje o controle biológico, seja de pragas, de doenças, nematóides, ele está aí atualmente em cereais como soja, milho, cana-de-açúcar, aí tem feijão, amendoim, culturas perenes, como café e citros, principalmente citros, dá um foco aqui para citros, porque são culturas, assim como a cana-de-açúcar, pertencentes a grandes grupos. Então, assim, hoje, nos citros, a gente tem N produtos aí biológicos que essas empresas não deixam de utilizar, né? Aí tem o BT, tem a Bovéria, vários produtos aí. Então, o controle biológico hoje, ele não é restrito como às vezes as pessoas pensam em HF ou agricultura orgânica. Né? HF também é um mercado aí muito grande de biológicos, mas de forma geral, hoje os nossos maiores clientes são soja, milho, cana-de-açúcar, cereais e agricultura convencional.
Os produtos evoluíram muito, né? A gente força muito a mão na questão de concentração, de formulação, para que ele tenha compatibilidade aí com os produtos utilizados na agricultura convencional. Ao longo da apresentação, a gente vai falar um pouco disso. Falando de controle biológico ainda, de modo geral, hoje quando a gente fala de controle biológico, a gente tem o micro e o macro, né? O controle biológico micro diz respeito aí aos micro-organismos, bactérias, vírus e fungos. Macro, pensando muito mais no controle de pragas, que são as vespas, os percevejos que parasitam, em pequenos insetos que parasitam, né, outros insetos, ou parasita tanto para se alimentar ou para ovopositar. Aqui hoje, como nós estamos falando de doença, a gente vai focar no controle biológico micro, que é onde a gente trata de micro-organismos entomopatogênicos, ou seja, micro-organismos que provocam doenças em outros seres, vamos dizer assim, né? Seja pragas, seja doença, na questão do parasitismo e até mesmo nematóide. Então, hoje a gente trabalha com biofungicida, bioinseticida e bionematicida. Lembrando que a legislação hoje para um produto biológico, ela segue o mesmo padrão que para um produto químico, tá? Então, passa pelos testes, passa por avaliação, até sair o registro certinho. Algumas empresas ainda não registram produto biológico por conta de custo, de demora, mas hoje a maioria das empresas maiores, elas já trabalham tudo certinho e registrado. Então, segue o mesmo padrão de químico para registrar. Aqui no Brasil não tem diferença. Eu vou começar falando de controle biológico de doença, eu vou focar no tricoderma, né, que é um fungo aí já bastante utilizado na agricultura, e que tem como principais alvos os fungos de solo e raízes, né? Então, a macrofomina, fusário, rhizoctônia, mofo branco, mesmo que o mofo branco, os sintomas, ele fique ali mais na parte aérea, né, a estrutura de resistência deles, no caso a esclerotínia, os esclerótios, permanece no solo. Então, hoje a gente tem aí diversas doenças a gente fala que são doenças múltiplas, né? Elas dão em tudo quanto é cultura, desde um HF, como pimentão, como alface, até cereais, soja, culturas perenes, e causam grandes danos aí na agricultura. E tudo começou por aqui, por quê? Quando a gente fala de produto biológico na agricultura, a gente sempre lembra muito da questão de doenças e nematóides, porque foi uma grande porta de entrada para os biológicos. Por quê? O produtor, de modo geral, ele não aplica nada químico no solo, de modo geral. Claro que há exceções, por conta dos próprios micro-organismos que são favoráveis ali para a cultura, né, e que acaba reduzindo custos. Então, isso foi uma porta muito grande de entrada para o controle biológico, onde ele poderia aplicar algo que controla tais patógenos, né, ou nematóides, e que não iria prejudicar os micro-organismos benéficos que ele tem no solo. Então, quando a gente fala do tricoderma, o tricoderma ele é um fungo já estudado há muitos anos, né? A gente tem relatos bem antigos dele, tem várias espécies. Quando a gente chega muitas vezes num produtor e fala do tricoderma, ele já conhece, já ouviu falar e já usou, a maioria deles. Então, ele está entre os fungos mais estudados e comercializado como biopesticidas, devido aí a ser um fungo bem antigo e já utilizado na agricultura. Seus mecanismos de biocontrole, por isso que ele é um fungo muito utilizado e é um fungo muito conhecido, né, por conta da sua eficiência no controle. Ele vai controlar os principais fungos de solo e raízes. Então, ele tem múltiplos mecanismos de ação, micoparasitismo, né, ele tem a competência ali de parasitar os outros fungos, antibiose, que é a produção aí de antibióticos, de compostos que inibem aí com que a colônia de outros fungos aumente. Por competição, ele compete muito por luz, oxigênio, água, alimentação, e a indução de resistência das plantas.
ele tem, como eu já havia falado, como alvo os fungos de solo, e se adapta a diferentes ambientes. Por isso que ele é um fungo usado em múltiplas culturas, em diferentes culturas agrícolas. E tem tolerância, uma certa tolerância a calor, e auxilia aí as plantas a superar estresses ambientais. E aí a gente vai discutir um pouquinho e saber o porquê e como que ocorre esse controle aí do tricoderma sobre os fungos de solo. Então, aqui uma imagem, né, das estruturas reprodutivas dele. E aqui, ó, é importante a gente observar essas estruturas, que são os conídeos e o filates, que são exatamente essas estruturas que atuam ali na questão do micoparasitismo, né? Quando ele vai parasitar outros fungos aí. Então, o primeiro modo de ação desse fungo sobre outros patógenos é o parasitismo. Aqui é uma imagem, né, uma lâmina, onde tem uma Rhizoctonia solane, que é um patógeno aí, presente em diferentes culturas, é um fungo de solo e raiz. Então, aqui é a estrutura dele. E observem que aqui, o tricoderma, ele vai invadindo e parasitando esse outro fungo. E o mesmo aqui acontece com o fusário, que é um outro fungo de solo que causa muitos danos econômicos. E aqui ele parasitando a esclerotina e o esclerótico, que são as estruturas de resistência do mofo branco, né, da doença do mofo branco. Então, assim, a gente costuma sempre falar que é como se fosse uma rede de pesca. Ele acaba entrelaçando o alvo dele, no caso, os fungos patogênicos, né, que causam doenças em plantas, e com a estrutura ele vai adentrando, penetrando e succionando toda a estrutura aí interna do fungo. E também as hifas, que são as estruturas de resistência. Aqui na esclerotínia, essa estrutura de resistência, que chama esclerótio, ele costuma ser uma coloração bem escura. Esse verdinho todo aqui em cima dele é o tricoderma. E onde é aplicado o tricoderma, andando em lavouras, a gente observa ali a presença deles. A gente sempre vai observar ali uma massa, né, esporulada, esverdeada, que é a característica dele. Ele é extremamente agressivo e rápido. É essa a diferença, porque assim, quando eu tenho um ferimento na raiz da planta, eu tenho a entrada de patógenos, fusário, rhizoctônias, que é o que a gente fala de micro-organismos, nossa, a palavra sumiu na minha cabeça, oportunistas. E ele também o tricoderma, ele também é um micro-organismo oportunista, ele vai adentrar ali, e ele é mais rápido. Então, muitas vezes, ele chega na frente, e ali ele já começa a produção de compostos e se desenvolver. Quando vai entrar os demais fungos aí, que talvez causam doenças às plantas, ele já está ali preparado. Competição, né? Que é o que eu tinha falado anteriormente. Ele compete também por espaço, água, luz e oxigênio. Aqui nessa lâmina, o que nós fizemos? Aqui é uma placa de Petri com meio de cultura. A gente inoculamos o fusário, né? Que é um patógeno aí de raízes, um fungo. E deixamos ele se desenvolver aqui nessa placa de Petri. Então, essa parte aqui embaixo, branca, é todo ele, é todo o fusário. Alguns dias depois, nós inoculamos o tricoderma, que é esse funguinho verde aqui. Quando nós inoculamos o tricoderma, em torno de 3 dias, ele já havia tomado praticamente todo o espaço do fusário. Isso se alimentando do fusário, se alimentando do próprio meio de cultura e competindo por espaço. Então, essa imagem, ela explica muito bem como ele é agressivo e como ele é rápido, né? O quanto ele vai e compete com tudo quanto é micro-organismos. Outro modo de ação é a antibiose, que é a produção de metabólicos tóxicos, né, que causam algum danos em fungos mais suscetíveis. Os fungos, de modo geral, eles produzem o que a gente chama de antibiótico, né, um exemplo é a penicilina. E por que eles produzem isso? Justamente para defender ali o seu espaço. Então, eles produzem esses metabólitos tóxicos para evitar que as bactérias e que outros fungos se aproximem e comecem ali a tomar espaços. Só que esses metabólitos, eles acabam sendo muito tóxicos para outros fungos susceptíveis. Então, também tem essa ação, que é a produção de metabólitos, que vai ali
ajudar no controle de fungos que seriam maléficos para as culturas agrícolas. A promoção de crescimento, né, que é a indução, né, ele induz as plantas a produzirem fito-hormônios, auxina, citocinina, giberelina, e o que nós percebemos no campo, né? Onde é inoculado o tricoderma, onde é colocado ele, a gente percebe o quê? Que as raízes, elas possuem maior comprimento, uma massa maior de sistema radicular, justamente por conta dessa ação dele, que é a indução aí de produção de fito-hormônios. E a indução de resistência, né, que é a capacidade de algum organismo acionar aí mecanismos de defesa das plantas, né. E aí entra um fato bem interessante do tricoderma, que ele é um produtor de enzimas, né. Então, uma das enzimas que ele produz é a quitinase. A quitinase, ela é responsável por realizar quebras da quitina. Então, quando às vezes a gente está no campo, muitos produtores, eles até questionam, mas o tricoderma é aquele fungo que ajuda ali no controle de nematóide. Aí é importante a gente saber separar. O tricoderma, ele não é eficiente no controle de nematóide, ele auxilia, porque o ovo do nematóide, ele tem quitina, como o tricoderma, ele produz a quitinase, ocorre a quebra. Então, torna aí alguns ovos de nematóides inviáveis. Mas a principal ação dessa enzima que ele produz é justamente na quebra de fungos. Aí temos a peroxidase, que diz respeito à lignificação e cicatrização, que aí também é uma outra questão. Todo ferimento que a planta sofre no sistema radicular, principalmente advindos de fungos e nematóides, por exemplo, o tricoderma, por ele produzir essa enzima, ele auxilia aí que ocorra a cicatrização mais rápido dessas raízes, e evitando aí que entre cada vez mais patógenos. E a quebra glucana, que são os fungos, né? Aí já diz respeito diretamente à quebra ali do controle desses fungos que são patógenos para as culturas agrícolas. Pessoal, alguma dúvida sobre o tricoderma que talvez eu não tenha passado direito, sobre o controle dele em outros fungos de solo? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu falo do tricoderma por ele ser bem eficaz hoje, assim, pensando em fusário, pensando em risoctônia, pensando em esclerótio, pensando até em oídio, míldio, a gente vê uma eficiência muito grande. O produto hoje, para controle desses patógenos de solo, o que é utilizado é tricoderma. E aí temos várias espécies, o asperellus, o arzeano, então nós temos aí diferentes tipos de tricoderma. Mas falando de controle de doença, ele é o maior exemplo, né? Porque já é bastante estudado, já temos muitos produtos aí no mercado relacionado com ele. E temos um outro micro-organismo que está sendo muito estudado, ainda não tem produto registrado, mas já temos alguma coisa aí no mercado, que é os bacilos, né? Principalmente o bacillus subtilis. O pessoal vem desenvolvendo produtos onde foi comprovada a eficiência dele como fungicida bioprotetor, né? Ele entraria no lugar do clorotalonil, do mancozeb, no lugar dos fungicidas protetores. Na mesma linha, indução de resistência e o parasitismo, né? Mas esses já são mais recentes, a questão de estudo voltado para doenças, né? Então, o maior exemplo hoje de controle que nós temos é o tricoderma. Aí, emendando, né, a nossa palestra, eu coloquei nematóides porque ele foi um divisor de águas na questão de controle biológicos na agricultura. O nematóide sempre foi um problema, sempre teve grandes perdas aí, econômicas em decorrência dos nematóides. E o que acontecia? O produtor sabia que estava perdendo e começou a se atentar. Há uns 5 anos atrás, a gente não ouvia falar de controle para nematóide eficiente. O que nós ouvíamos muito em palestras, cansei de ouvir o Jaime, vários pesquisadores aí, muito referência na área, que era tirar a cultura, deixar, né, fazer ali sem plantar e esperar, porque o nematóide ele tem um tempo de sobrevivência sem as raízes das plantas, né?
e até que ia reduzindo a população dele. Era esse o jeito, e a rotação de cultura, com crotalária, feijão guandu, milheto, que isso até hoje é muito eficiente e deve ser feito. Mas o produtor, ele tinha só essas opções, né? Ou é deixar sem nada até que morresse, ou é plantar e fazer rotação. E acabava ficando um pouco complicado, porque como o produtor vai deixar aí uma área sem plantar, né? Uma área sem ter ganhos. Dependendo, o produtor consegue, dependendo do produtor mais pequeno, isso é inviável. Não tem como ele sobreviver. E aí veio os produtos químicos para nematóide. Eram produtos extremamente caros, né? Até hoje na cana-de-açúcar é usado, como por exemplo o Furadan, só que ele já está proibido. Lançaram outros parecidos que também já estão sendo proibidos, por quê? Eles agridem muito toda a microbiota do solo. Então, assim, ele resolve um problema e causa um descontrole em vários outros. E agora falando do produtor de soja, que é um exemplo que a gente tem na utilização de bionematicida, ele começou a utilizar produtos químicos, vamos dizer assim, uma abamectina, produtos menos agressivos. Só que o que acontece? Na soja é realizada a inoculação de sementes com bactérias diazotróficas. No caso, vamos citar o Bradyrhizóbio. É uma bactéria responsável pela realização da fixação biológica do nitrogênio na soja. Na cultura da soja hoje, dificilmente o produtor vai aplicar adubo nitrogenado. Ele não faz adubação nitrogenada, porque só os risóbios que estão ali nas raízes é o suficiente para dar essa demanda de nitrogênio que a plantação, que a planta precisa. Então, de modo geral, claro que tem produtores que fazem, mas a maioria não fazem adubação nitrogenada em leguminosas, como soja, amendoim, feijão, ervilha. Não fazem adubação nitrogenada, porque são leguminosas e as leguminosas, elas estabelecem simbiose com essas bactérias fixadoras de nitrogênio. No caso da soja, antes do plantio, o produtor, ele inocula essas bactérias, ou na semente, ou aplicação no suco. E essas bactérias são extremamente sensíveis. Quando coloca algum produto químico junto, não falo do tratamento, aquele produto que já vai no tratamento de semente, mas esses produtos voltados aí para controle de nematóide, ele acabava praticamente tornando inviável a inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí vinha uma questão, eu acabo com o nematóide com um produto químico e ainda começo a fazer adubação nitrogenada, né, ainda mais que adubos nitrogenados são muito caros, pensando até agora no preço na alta do dólar que nós estamos passando. Então, assim, óbvio que não, o produtor não ia querer fazer adubação nitrogenada, que é muito custoso para ele. Então, ele se viu em qual situação? Não vou controlar nematóide, vou deixar pipocar. Gente, isso é de modo geral, tá? Não é que todos é assim. Vou deixar a coisa acontecer e vou continuar com as bactérias, porque sai aí mais ou menos uns R$ 25 o custo por hectare para mim usar essas bactérias. Se eu for fazer uma adubação nitrogenada, vai ser um absurdo. Então, vou continuar assim. E a coisa foi se agravando, né? A população de nematóide aí só crescendo. Hoje, 95% dos nossos solos são cheios de nematóides. Nematóide, o habitat dele natural é o solo. Então, assim, não tem como a gente eliminar ele. A gente nunca vai conseguir, assim, exterminar, eliminar um solo que tenha nematóide. O que nós conseguimos é, através do manejo, reduzir essa população de nematóide para que ela não cause danos aí econômicos. Mas sempre vai ter um nematóide. E até 5 anos era isso, não tem o que o produtor fazer, os produtos químicos, além de muito caro, tem esse problema em culturas leguminosas, que ele vai ali matar ali os micro-organismos que fixam nitrogênio. Em outras culturas, como a cana-de-açúcar, até é usado ainda. Porém, o custo é muito alto e são produtos que estão sendo tirados do mercado. Então, era basicamente rotação. Rotação, e nem todo produtor faz. Falo assim, com crotalária, com plantas que acabam aí repelindo o nematóide. E o que aconteceu? Em mais ou menos 4 anos, começaram a lançar produtos aí formulados com micro-organismos, produtos à base de fungos e bactérias que controlam nematóides.
Os estudos já são bem antigos. Lá mais na frente na apresentação nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas então, só para começar aqui, nós temos duas imagens. Aqui a gente tem uma imagem do Pratilencos. É um nematóide muito comum na nossa região. Ele gosta muito de solos arenosos, então assim, dificilmente tem uma área aqui na nossa região do Oeste Paulista que não tenha o Pratilencos. O Pratilencos, ele é conhecido como nematóide das lesões. Ele não forma galha. Então, o fato de eu tirar uma planta e ela não ter essa estrutura aqui, ó, que a gente conhece como galha, não significa que naquela área não tenha nematóide, muito pelo contrário, vai ter nematóide que não forma galha. Então, ele forma essas lesões aqui na planta. Por quê? Ele não ovoposita dentro das raízes. O Pratilencos, ele adentra quando ele está na fase J2, se alimenta e fica transitando e saindo. Mas a ovoposição dele é no solo, não é dentro das raízes. Diferente do Meloidogene, que é um dos nematóides mais conhecidos, justamente por ele deixar as raízes assim. O que ele faz? Quando ele está em J2, as fêmeas entram nas raízes e ali elas fazem a ovoposição. E ali os ovos eclodem e as larvas ali, juvenis, começam a se alimentar ali mesmo nas raízes. Essa é a diferença. Mas hoje, esse nematóide, por exemplo, na nossa região, é o mais comum da gente encontrar. É a população sempre mais alta desse nematóide aqui, do Pratilencos. Meloidógenes também costumam ser bem altas, ainda mais que são áreas onde tinha muito café, tem ainda em algumas áreas como a região de Garça. Então, a gente encontra essas duas espécies, são as mais conhecidas. Tem vários outros que eu vou apresentar aqui na nossa apresentação. Então, aqui o ciclo de vida do nematóide. A gente sempre fala que é nessa fase aqui o maior problema, é nessa fase no J2, quando ele vai adentra as raízes, ou para se alimentar, ou para começar a fazer ovoposição. Né? Então, quando a gente ouve algum comentário, em J2, J3, é porque são as fases mais críticas aí do nematóide, é onde ele mais se faz presente dentro das raízes, causando danos. E como os nematóides encontram as raízes? Bom, a gente tem que sempre ter em mente que nematóide não tem olho, ele não tem visão, ele não enxerga nada. Ele basicamente encontra as raízes devido a sensores químicos, né? Então, ele tem um sistema sensorial com receptores químicos muito aguçados, a gente costuma falar. E através da liberação de exudados radiculares, eles são atraídos até as raízes das plantas. Então, as plantas estão, em todo momento ali, liberando exudados, que atrai tanto bactérias benéficas, quanto alguns tipos de patógenos, como nematóide, que lembrando que nematóide é um verme de solo, que a gente não consegue ver a não ser no microscópio. Então, as plantas liberam o exudado radicular e, através desse sistema sensorial muito aguçado, ele consegue chegar a saber, nossa, tá tendo comida ali, é ali. E ele vai até e chega às raízes. Aí, uma vez ali próximo às raízes, ele inicia aí o processo infectivo. Então, o nematóide, ele encontra as raízes das plantas, basicamente por conta dos sinais que essas plantas liberam, que são os exudados. Quando a gente fala de crotalária, de plantas que repelem o nematóide, é justamente porque o que elas liberam não é atrativo para eles, e muitas vezes é até tóxicos. Por isso que a gente sempre fala na rotação aí com crotalária, com guandu, com outras plantas. E sobrevivência na ausência de plantas hospedeiras. Então, aqui é um dos grandes problemas. O meloidógeno, ele sobrevive aí de 1 a 12 meses, sem nenhuma raiz no solo, vamos dizer assim, um solo limpo, um solo sem planta nenhuma. Ele sobrevive tudo isso. O heterodera, que também é um nematóide bem conhecido na nossa região, de 4 a 7 anos. Pratilencos até 21 meses, desculpa, e o rotilencos de 18 meses a 2 anos. Então, assim, isso é uma das problemáticas, né? Eles conseguem permanecer ali durante muito tempo no solo. E o que acontece? Mesmo que a gente faça um manejo, deixe o solo ali sem a planta hospedeira, plante uma crotalária, faça todo esse processo de cuidado, a transmissão do nematóide, ela é muito fácil, porque se eu fiz tudo isso na minha área,
tomei as precauções, eu fiz a rotação de cultura, estou ali, vou começar o cultivo. Se eu trazer uma máquina que estava em uma área que tinha nematóide, ele parte de uma área para outra pelo nosso calçado, pela água, principalmente a gente observa o quê? As áreas onde mais tem altas infestações de nematóides são áreas de baixadas, área onde dá empoça ali água, primeiro porque ele ama água. Então, assim, anos muito chuvosos, a gente vê que aumenta muito a população. Pivô, onde tem pivô, a gente vê que a população é muito alta por conta ali da presença de água. Isso induz muito a eclosão dos ovos e a sobrevivência, é como se hidratasse os ovos. Então, na presença de água. E se choveu, a água da terra do vizinho tá escorrendo, vai levando nematóide. Implementos, por tudo. Então, por isso que tomou essa proporção tão grande que ele é hoje, porque a contaminação é muito fácil, de uma área para outra, através de implementos, calçados, do manuseio, tudo. Então, é muito fácil translocar esse nematóide. E aqui começou alguns estudos, né? De uns 5 anos para cá, o pessoal começou a bater muito na questão econômica, né? Quanto que o nematóide ele me causa de danos? Porque isso daí era uma coisa meio, vamos dizer assim, camuflada. O produtor via ali uma reboleira, ali a planta não germina bem, a planta tá com uma coloração estranha. Mas é só ali. E, na verdade, a gente não precisa ter reboleira, a gente não precisa ter sintomas na área foliar para ter nematóide causando danos. O dano que um nematóide causa já é muito grande. Então, assim, uma população mais baixa de nematóide, ele não vai dar sintomas. Dificilmente ele vai dar sintomas ali, reboleiras, amarelecimento das plantas, mas está ali causando danos econômicos, sim. Um nematóide por grama de raiz consome 0,73 quilos de soja. E aí, quando a gente vai aumentando aí a quantidade de nematóides, a gente vai vendo que as perdas são muito grandes. E assim, dificilmente em análise que a gente tem contato, que o produtor faz, até para ser um parâmetro da utilização de produto ou não, nunca tem 82 nematóide, é muito acima disso. É muito acima disso, as áreas, principalmente falando da nossa região, que é onde eu conheço mais, são muito mais do que 82 nematóides por gramas de raízes. Então, assim, as perdas são grandes, é que a gente foi se acostumando, vamos dizer assim. Aí, quando a gente faz algum manejo, usa algum produto ou faz a própria rotação, e a gente, depois desse manejo, a gente vai ver a colheita, a produtividade, aí a gente percebe o quanto está perdendo. Né? Porque se for só por sinais, a gente não tem muito essa dimensão, a não ser que o problema seja muito grave. Então, o que aconteceu? Como eu ia comentando logo no início da parte de nematóides. O produtor ele tinha a opção do controle químico, que ia inviabilizar aí muitos outros viés aí da cultura dele, principalmente a questão da fixação biológica do nitrogênio. Então, ele não podia usar um químico como o Furadã. E não tinha outras opções. Até que começaram a surgir produtos à base de micro-organismos que controlam o nematóide. E isso vem aumentando muito. Hoje, falando da cultura da soja, apenas 10% dos produtores fazem controle de nematóide. O restante não faz nada. E se a gente for ver, nematóide é problema em todos os solos, praticamente, principalmente em regiões produtoras. Só que só 10% dos produtores vão e fazem o controle. Por quê? Não tinha controle. Era o químico ele não usa. Então, vamos deixar correr a coisa. E como vem surgindo os produtos à base de micro-organismo para nematóide, é algo muito novo, o pessoal foi se interessando. Então, assim, desses 10% de produtores de soja que fazem controle para nematóide, 90% é com micro-organismo. 10% ainda arrisca ali um químico, alguma coisa do tipo. Mas 90% é produtores que utilizam produtos à base de micro-organismo, que foi uma saída muito boa. Né? Ele acabou tendo uma opção de controle, só que ainda é recente. Né, o que a gente vê aí, o produto mais antigo, se eu não me engano, acho que é a Pocônia, é um fungo,
que deve ter aí seus 5, 6 anos de produção. E temos outros produtos aí, nos últimos 4 anos, o mercado de produtos biológicos para nematóide cresceu muito. Falando desses micro-organismos que controlam nematóides, né? Os fungos são os mais antigos estudados. Então, assim, quando a gente pega na literatura, a gente observa que os primeiros estudos, pensando em controle de nematóides, foram aí com fungos, né? Por exemplo, em 1874, fungos nematófagos, que são fungos que parasitam e se alimentam de nematóides. Então, é muito antigo, mas olha só, dessa época, olha quando a gente foi começar a fazer a utilização desses micro-organismos aí para controlar a nematóide. Então, demorou muito, né? Então, a gente tem a Pocônia, que é um exemplo aí de sucesso no controle de nematóide, ele é um fungo. O monacrospóreo, que também é muito bom. E temos diversos outros fungos. Só que o pessoal começou a focar muito mais em bactérias. Por quê? Porque a bactéria ela tem um modo de ação que o fungo não tem, né? Os fungos eles vão parasitar e se alimentar desse nematóide. No caso das bactérias, principalmente falando em bacilos aminoliquefaces e bacilos subtilis, elas além de ter ação direta, que é nesse parasitismo, ela também produz compostos que vão ali impedir com que o nematóide se aproxime das raízes, que a gente vai ver agora o mecanismo de ação. Bom, aqui eu estou explicando, pessoal, o mecanismo de ação dos bacilos que a gente tem que controlam a nematóide. Uma vez que eu fiz a inoculação da semente, ou pulverizei no solo, ou apliquei via suco de plantio um produto à base de bacilos, né, à base de alguma das bactérias de bacilos, ou bacilos subtilis, ou amiloliquefaces, que são as mais comuns da gente encontrar, eu tenho aqui a produção de metabólitos. O que seria essa produção de metabólitos? Essas bactérias, elas excretam um composto. Esse composto, ele forma, vamos dizer assim, um filme bioprotetor nesse sistema radicular. E ele impede o quê? Que o nematóide se aproxime das raízes, porque ele vai, vamos dizer assim, ofuscar os exudados que a planta libera. Então, assim, a planta está ali liberando exudados. Só que eu tenho bactérias aqui que estão produzindo metabólitos que não são atrativos para o nematóide, como a gente costuma ver o que bactéria faz, né? Sempre tem aquela questão do mau cheiro, do odor. É basicamente a mesma coisa, elas são muito produtoras de metabólitos. Não fazem mal nenhum para a planta, tá? Muito pelo contrário, essas bactérias elas também fazem trocas aí com as plantas, mas esses metabólitos que ela produz são totalmente tóxicos e repelem aí os nematóides. Então, essa é uma ação indireta, né? Eu tenho a produção de um composto que vai evitar que o nematóide ache as raízes e que ele chegue até elas. Então, esse é o primeiro modo de ação. Que é a multiplicação e produção de metabólitos, né, dos micro-organismos, e aí acaba impedindo com que o nematóide se aproxime das raízes e ele acaba morrendo por inanição, né, porque ele não vai ter onde se alimentar e se reproduzir. Então, vai ajudar muito no controle. Essa é uma ação que as bactérias que têm, principalmente bacilos, né, eles produzem esses compostos. Então, aqui eu tenho aí, vamos dizer assim, algo que impede aí que o nematóide se aproxime das raízes. Essa é uma ação indireta. Só que além dessa ação indireta, as bactérias, elas também têm ação direta, que é bem ali no alvo mesmo. Primeiro que esses metabólitos que elas produzem são tóxicos para os ovos do nematóide, então eles acabam se tornando ovos inviáveis. E também aí ocorre a morte do embrião, e também essas bactérias, elas têm capacidade de parasitar o nematóide. Por isso que hoje, falando em mercado, a maioria dos produtos aí são produzidos através de bacilos, né? Fora que são bactérias extremamente resistentes. Hoje a gente consegue encontrar produtos com 3 anos de prateleira. Quando que a gente falava que um produto biológico ele teria 3 anos de prateleira? Tem, porque essas bactérias são produtoras de esporos e são bastante resistentes. Então, falando agora só de mercado, é isso que vem acontecendo, né? O controle para nematóide em grandes culturas, aí soja e milho, vem aumentando muito,
o produtor antes não fazia nada, o produtor dessas culturas, né, falando de soja, milho, eles não utilizavam produtos químicos porque iam matar ali o que ele já tinha e o que ele estava colocando, ia prejudicar a fixação biológica do nitrogênio, então não faziam nada. Hoje, os produtores que vêm conhecendo os produtos, vêm utilizando produtos microbiológicos, então foi um divisor de águas aí para gente, né, essa questão de não ter um controle, não ter como fazer um controle. Pensando em cana-de-açúcar ainda, hoje 90% do controle para nematóide em cana-de-açúcar é feito com químico, né? Só que esse químico já está sendo retirado do mercado. Então, assim, as empresas de produtos microbiológicos também já estão entrando em áreas de cana. E a mesma coisa o tricoderma, né? O produtor não tinha como ficar controlando fusário, ficar controlando fungo de raiz. Então, ele achou o tricoderma, que é extremamente eficiente. Hoje, a gente dificilmente vai encontrar um produto, até químico, que seja tão eficiente no controle desses fungos, como desses fungos de solo, quanto o tricoderma. E assim, quando a gente, voltando no início do controle biológico, quando a gente fala de controle biológico, novamente, a gente fala de agricultura convencional, de produtos que são sim utilizados junto com produtos químicos, que é necessário, né? Não tem para onde correr. Tem produtos químicos bons no mercado, desculpa, que controla eficientemente algumas doenças, algumas pragas que ainda não tem produto biológico. Então a gente usa sempre em associação, né? Manejo de pragas, a gente tem um monte de coisa para ser falado, né? Isso daí cabe uma outra palestra, um bate-papo, porque tem muita coisa de controle biológico de pragas, como a cigarrinha, como mosca branca, que hoje o que controla efetivamente essas pragas é a Bovéria, um fungo chamado Bovéria baciana. Então, assim, que é aplicado em conjunto com um inseticida químico. Então, eu aplico o inseticida químico junto com a Bovéria. Por quê? O inseticida químico ele vai ter o impacto, né, de dar aquela reduzida na população, só que quem vai segurar, porque tem um residual maior, é a Bovéria. Então, isso é muito interessante, essa associação. Quando a gente fala em agricultura, a gente não pode ter uma receita, né? A agricultura, ela é muito dinâmica, porque nós estamos falando aí de organismos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de não seguir receitinhas, não seguir coisas já prontas, e sim observar, é só observar. Observar o que acontece na minha área, observar como que está a minha planta, a semente. Então, é um conjunto de coisas. Quando a gente fala de organismos vivos, a questão se torna muito mais dinâmica. E aqui, né, a redução do número de ovos viáveis por conta do metabólito que é tóxico para os ovos. Pessoal, eu abro aí para perguntas, questionamentos. Se alguém não entendeu alguma coisa, pode ficar à vontade de fazer perguntas. Estamos aí à disposição. Ô, Thaís, pode falar? Pode. Só uma coisa que você falou, aí tem os fungos, né, e as bactérias aí que fazem controle, nematóides no caso. Poderia falar assim, que a bactéria ela pode oferecer uma proteção a mais por causa do que ela faz ali em volta das raízes, então? Pode sim. Pode sim. Você fala no sentido produção de compostos que são benéficos para as plantas, isso? Isso. Exatamente. A maioria dos bacilos, é até interessante essa questão. A maioria dos bacilos também são aí indutores, né? Induzem aí as plantas a produzirem fito-hormônios e alguns compostos. Era isso? Isso, eu queria saber mesmo se a relação é mais benéfica por conta disso. Né? Sim, o sinergismo que ocorre é muito interessante, né? Quando a gente tem aí os micro-organismos. E só lembrando que, assim, gente, essas bactérias, esses fungos, eles são todos isolados de solo. Então, eles já têm no solo. Se eu pegar qualquer solo e fazer uma análise microbiana, eu vou ver que tem tricoderma, que tem bacilos amiloliquefaces, que tem subtilis.
Porém, como a gente faz aplicação de alguns produtos químicos, como a gente fez muita aplicação de produtos químicos no solo, principalmente em áreas onde já foi café, áreas de cana-de-açúcar, isso acabou reduzindo muito a população desses micro-organismos. Por isso do descontrole que a gente fala, né? O descontrole aí ecológico. E a mesma coisa quando a gente fala assim de alguns fungos que são benéficos para o controle de pragas, né? Esse ano, só aproveitando o gancho, nós tivemos uma infestação muito alta de mosca branca na soja, na região de Assis e Ourinhos, como nunca foi visto. Então, o produtor entrou com químico 5 vezes e não controlou. E por quê? O que controla a mosca branca naturalmente é a bovéria, que é um fungo chamado Bovéria baciana. Ele controla ali a mosca branca naturalmente. Só que na soja nós fazemos aplicação de fungicida. Então, como eu faço muita aplicação de fungicida, eu acabo também controlando o que é bom, né? E por isso da inoculação novamente desses fungos, porque a gente tem que aplicar fungicida. Não tem para onde correr diante de uma ferrugem, diante de uma traquinose. Então, é necessário fazer aplicações de fungicidas químicos. E aí a gente vem do outro lado aí reinoculando esses fungos que estavam presentes na área. Mais alguma pergunta? Thaís, quanto aos biológicos para o nematóide, principalmente falando das bactérias, elas controlam os principais gêneros de nematóide ou a gente pode dizer que já tem alguma resistência de algum tipo de nematóide a certa bactéria? Não, não tem nenhum tipo de resistência. E assim, quando a gente fala de bactérias, bacilos, elas controlam todas as espécies de nematóide por conta desse efeito aqui, ó, por conta dessa proteção que ela dá para a raiz, né? Algumas são mais eficientes em parasitar pratilencos, outra meloidógene, mas aí nós estamos falando de parasitismo. É que além do parasitismo, essas bactérias produzem esses compostos que aí acaba interferindo em todas as espécies. Ela acaba, de alguma forma, prejudicando aí que N espécies de nematóides se aproximem nas raízes, e muitas vezes até alguns fungos de solo. Em questão de resistência, produto biológico é muito difícil, né? Porque o que o produto biológico faz? Né? Ele causa uma doença, como faz com a gente. Né? E aí a gente procura uma vacina, procura algo do tipo. No caso, pensando nesses micro-organismos de solo, pensando nessas doenças e até pragas que são controladas, o desenvolvimento de resistência praticamente não ocorre, né? Só se realmente muita utilização, algo aí acontecer. Como é pouco usado, além de ser pouco usado, acaba sendo muito raro isso, né? A questão do desenvolvimento de resistência para produto biológico. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal, pode perguntar. Thaís, eu tenho uma pergunta e um comentário, né? Primeiro, falar que eu fui aqui quase ao delírio, né? Quando você falou da questão de não seguir receita de bolo, né? Então, eu bato muito nessa tecla, né? Então, como você falou, a agricultura é muito dinâmica. Ela varia demais de propriedade para propriedade, de talhão para talhão. Então, eu tento enfatizar demais isso. Né, a questão como você falou, observação, né, observar o que está ocorrendo e tentar analisar, ter a visão holística, né, a visão de um todo, e para que assim possa ser tomada a melhor decisão. Mas, além do comentário, a minha pergunta é o seguinte, você que está aí na linha de frente, né, no dia a dia do controle biológico, qual que é a sua percepção da aceitação do agricultor frente ao controle biológico? Eu sei que você já foi meio que respondendo isso ao longo da apresentação, você já falou que alguns agricultores utilizam mais do que outros, em algumas culturas, mas como que é isso? É uma procura? É mais quando ocorre a necessidade, o agricultor usa o químico, não funciona, ele busca uma alternativa no biológico? Como que está esse dia a dia aí do agricultor frente à aceitação do biológico?
Então, Lucas, é uma pergunta muito boa, que eu sempre falo para as pessoas, principalmente quem está se formando, quem está entrando no mercado. É, quando você trabalha com biológico, é muito diferente de você trabalhar com químico, porque com biológico não tem muitas pessoas que sabem trabalhar com biológico. E se você não bater em cima, se você não ficar em cima, em algum momento, às vezes alguns produtores que já usaram biológico, viu que deu certo, eles acabam, sei lá, por algum motivo esquecendo e indo atrás de controle químico e quebrando a cabeça novamente. Então, assim, eu me surpreendi, né? Eu estou na área de biológico, só que eu era acadêmica, então eu ficava muito na pesquisa, naquela coisa eu não sabia muito de mercado. Quando eu entrei na simbiose, eu falei assim, nossa, eu vou trabalhar numa empresa de produtos microbiológicos, eu acho que eu não vou vender nada, ainda mais em Assis, Ourinhos, que é áreas de produtores enormes, super tecnificados, né? Falei, eu não vou conseguir vender, né? Com aquela mentalidade de que biológico é restrito a HF, porque produtor de HF, eles já usam muito biológicos porque o ciclo da cultura é mais rápido, eles veem o resultado mais rápido, áreas menores. Então, assim, no HF, o biológico ele já é consolidadíssimo. Assim, dificilmente você vai achar um produtor de biológico, de HF, desculpa, mesmo que é convencional, HF convencional, sem ser orgânico, que não utiliza biológico. A maioria deles utiliza em conjunto com os produtos químicos. Então eu tinha essa mentalidade, ainda mais que eu trabalhei um tempo numa revenda de HF. Então, biológico é para HF, como que eu vou vender um biológico para soja? E aí eu fui muito surpreendida. A empresa que eu trabalho lançou aquele solubilizador de fósforo no solo. E quando nós começamos a divulgar, choveu ligação de produtor querendo saber desse produto que solubiliza fósforo. E eu ia nas propriedades explicar sobre esse produto. E aí eu já aproveitava e mandava o resto dos outros portfólios. E, Lucas, sem brincadeira, os produtos que eu mais vendi foi o produto para nematóide e para fungos de solo, o produto à base de bacilos amiloliquefaces e à base de tricoderma. Às vezes, o produtor nem comprou o solubilizador de fósforo, porque ficou meio assim, é um produto um pouco mais caro, mas adquirir os produtos para nematóide, porque a informação está chegando. Então, assim, a Embrapa está batendo muito em cima da questão de produtos biológicos, como ela bateu no inoculante. E isso é interessante. O produtor que já usa o bradyrhizóbio para fixação biológica do nitrogênio, quando você vai apresentar um produto biológico, ele já fica com a pulga atrás da orelha. Então, ele já é mais aberto. Agora, é difícil você chegar num produtor que não faz nem inoculação, que são raros, né? Salvas exceções, são bem poucos hoje os produtores que não fazem a inoculação, falando em cereais, milho, soja. Então, assim, nesses produtores que já fazem a inoculação, quando você fala, tem um produto que controla nematóide, ele já ouviu falar em algum lugar. Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. Só que a gente tem que estar sempre batendo em cima, sempre mostrando o resultado, sempre fazendo trabalho, acompanhando, porque em um dado momento, produto para nematóide não, ele nunca vai deixar de usar, esquecer de usar, porque é o que ele tem. Agora, falando em controle de pragas, tem muita coisa, né? Então, em algum dado, ele sabe que a Bovéria, que controla a cigarrinha e que controla a mosca branca, mas aí lançou um químico, ou pé químico, e aí, onde ele deixa, vai esquecendo, aí vai de novo. Aí você chega para falar para ele, você fala assim: eu tenho a Bovéria que controla muito bem a cigarrinha do milho, que não sei o que. Ele, nossa, eu já usei e controlava, eu não sei por que eu parei de usar, eu fiz 5 aplicações de química e não controlou. Então, chega a ser até engraçado isso. Por isso que a gente tem que estar sempre batendo para ele se acostumar. Né? Agora, produto de nematóide, eu conheço produtores que desde quando começou a sair no mercado produtos biológicos para nematóide, até hoje usam e não deixam de usar. Eu entrei na safra passada, os produtores que compraram meu produto já vão usar de novo, já querem fazer tratamento de novo, porque ele não tem outra opção. Então acaba segurando ele ali, né? E ele vê a eficiência, né? Que é o mais importante, porque são produtos que têm um valor aí um pouco mais alto quando comparado com BT, com uma Bovéria. E então o que eles usam porque dá um retorno para ele, e não só por usar, que são produtos aí que têm um custo na produção. E isso é muito interessante, porque os bionematicidas é o que está levando os biológicos a ter um boom muito grande e a crescer cada vez. É o mercado que mais cresce, né? O mercado de produtos biológicos cresce muito, ano a ano.
Cresce muito, muito mesmo. E um dos motivos é isso. Se a gente pegar os gráficos, é que eu não quis entrar muito em parte comercial, mas a gente tem todas essas informações do quanto vem crescendo produtos biológicos e os bionematicidas estão influenciando muito nisso, é muito grande. Porque 90% dos produtores que controlam nematóides é com produtos biológicos. O restante não controla com nada. Fora os 10%. Então, é porque está dando resultado e indo muito bem. Mas o mercado está pedindo muito profissional nessa área. Muito profissional que a gente não pode ser radical nem para um lado nem para o outro. Eu vendo biológico, eu não desmereço o químico, porque a gente é aquilo, a agricultura é dinâmica, você vai ter que aprender a trabalhar, você vai ter que usar diferentes ferramentas, aí entra o MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, que é justamente visando isso, onde eu utilizo um controle biológico, um controle químico, alguma coisa cultural, cultivares resistentes. Então, assim, a gente tem que se adequar e trabalhar na observação, né, e não nas receitas aí que a gente vê, que acaba quebrando a cabeça. Um exemplo foi um produtor de café, quando retirou o produto que controlava a broca, muitos produtores ficaram muito loucos, e com razão, porque é uma praga extremamente que causa danos terríveis aí, danos econômicos, e eles não sabiam o que fazer, o que usar, né, no lugar. E continuaram batendo em alguns produtos que já não eram utilizados há muito tempo, porque não funcionavam. E aí eu fui chegar para apresentar a Bovéria, que a Bovéria, gente, ela é o piretroide aí dos químicos, ela controla diferentes pragas, inclusive a broca. E aí o produtor me mostrou uma receita. Ele falou, Fia, eu faço isso mais de 20 anos, como que eu vou mudar? Eu falei assim, tá adiantando? Não tá adiantando, vamos fazer uma área. Aí é sempre assim, vamos fazer uma área, um pedacinho faz, um pedacinho dá resultado, aí ele começa a se interessar. Mas assim, depende de culturas, né? A gente vai falar de café, são produtores mais tradicionais. Amendoim, como ainda não tem muita informação, né? Não tem muita coisa no mercado para amendoim, também é um mercado mais difícil de entrar. Agora, falando em soja, falando em milho e cana-de-açúcar e HF, é muito tranquilo você entrar com biológico. Eu me surpreendi, principalmente nos cereais. Falava assim, onde que soja vai vender biológico? Né? Hoje eu atendo uma única produtora orgânica de soja, que é a Belena. Ela produz soja e milho orgânico, mas é uma, e eu atendo mais de 200 produtores convencionais. Então, foi um baque bacana, né? Vamos dizer assim, muito bom saber disso. E o mercado precisa muito de profissional, porque não tem. E muitas vezes, quem trabalha com químico não consegue aí trabalhar com biológico, porque não quer tirar algumas coisas da cabeça, né? Algumas coisas que foram enraizadas ali, que foram colocadas. Bacana. Aí, pessoal, tá vendo? Ó, campo aí para trabalhar, tá? Então, preste atenção nas aulas de controle biológico. Thaís, mais uma pergunta, agora uma curiosidade mais assim, pessoal mesmo. Eu venho de família de citricultores e você falou da Bovéria aí para controle de cigarrinha, né? Nos citros hoje o grande problema é o psilídeo, o transmissor do HLB. Tem alguma coisa aí da Bovéria controlando o psilídeo, eficiência, alguma coisa nesse sentido? Bateu curiosidade aqui. Uma boa pergunta, porque tem sim, tem. Olha que engraçado, nós começamos a trabalhar nos citros com bacilos thuringienses. Hoje, os BTs aí são muito comercializados para citros. Os grupos grandes, todos praticamente utilizam o BT para controle do furão, para controle das helicoverpas. E aí, um grupo muito grande entrou em contato com a gente, porque ouviram falar que a Bovéria controlava psilídeo. E aí deram uma área para a gente fazer um teste, uma área de 200 hectares. E a gente entrou e começamos a fazer a pulverização de Bovéria visando a eficiência em psilídeo. E foi espetacular. Além disso, a gente acabou descobrindo um outro controle. A Bovéria, hoje, ela é registrada para mosca branca, para cigarrinha, para ácaros, para pulgão, para broca do café, para o moleque da bananeira e agora para psilídeo. Só que a gente nunca tinha ouvido falar do ácaro da falsa leprosa, se ela controlava, e ela controlou. Hoje nós estamos no terceiro campo, né, experimental de Bovéria, visando psilídeo e visando o ácaro da falsa leprosa. Estamos tendo resultados muito bons. Tanto que a Bovéria, a maioria das empresas, inclusive a Simbiose, trabalha com ela em pó, né, a formulação WP que a gente fala.
E por conta dessas culturas, tanto do café quanto de citros, nós começamos a produzir a Bovéria líquida, né, em suspensão aí de óleo, uma formulação super tecnificada, para o produtor conseguir aplicar ela durante o dia todo, porque um dos gargalos aí de aplicação da Bovéria é que ele é um fungo e fungo é muito sensível. Então, assim, tinha que ser no final da tarde. Aí o produtor falou pra gente, como que eu vou fazer aplicação no meu citro só à tarde? Né? Então a gente formulou e procurou se adequar aí, e vem apresentando os resultados muito bons. O nosso registro para psilídeo tá para sair também. Legal. E é um mercado que está muito aberto para biológico, que é o mercado dos citros, que não era, né, devido não era aberto a biológicos, e de uns 3 anos para cá vem procurando muito. Bacana, muito bom. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Vamos lá. Aproveitem. Falem agora ou calem-se para sempre. Professora, boa noite. Oi, boa noite. Vai lá. Chega a bota. Gostaria de uma dúvida, de uma opinião sua em questão de on-farm, inoculação do produto biológico em fazenda. O que você acha sobre isso? É para mim? Então, Isso, acho. sobre a produção farm, eu trabalho com alguns produtores que a empresa nenhuma empresa de biológico vai recomendar, né, e tudo mais, só que a gente respeita. E no caso, eu atendo 2 produtores que têm produção on farm, então eles compram os nossos produtos para multiplicar na propriedade. Às vezes dá certo e às vezes não. É por isso a problemática, né? Porque quando a gente fala de micro-organismo, a gente fala também muito de contaminação. Então, assim, nas nossas fábricas, eu não trouxe fotos da empresa nem nada disso para mostrar o quanto a gente tem que se preocupar com fermentadores, com higiene, praticamente não tem funcionário, é tudo mecanizado por conta da própria contaminação. Dependendo do alvo, do produto que ele quer produzir, é mais viável, não dá tanto problema de contaminação. Agora, se eu for produzir um Bradyrhizóbio, que é a bactéria fixadora de nitrogênio, que isso eu já vi muito, né? Um desses produtores que eu atendo, ele até parou, porque são organismos muito sensíveis. Então, assim, qualquer contaminação mínima que tiver ali vai acabar com o produto que ele está formulando, né? Porque geralmente as fermentações, alguns produtores estão muito tecnificados nisso. Então, comprou fermentador, é um ambiente tudo certinho, mas outros é ali na propriedade mesmo, é em tanque, caixa d'água, e acaba tendo muito problema com contaminação. Mas não vou falar que é um negócio errado e que não dá certo, porque eu vejo na prática que alguns produtores conseguem aí produzir e dá muito certo. Mas é mais a questão da contaminação. A problemática é mais isso, né? O cuidado aí com a contaminação de outros organismos. De repente, já teve casos de dar aí bactérias que são até prejudiciais para a gente, né? No Mato Grosso teve um caso aí, ficou bem conhecido, dessa questão de fermentação, acabou dando uma contaminação e tendo aí bactérias que são maléficas aí até para nós. Então tem que tomar muito cuidado. Muito obrigado. Imagina. Uma turma, mais perguntas? Sim, não? Então, Pedro, alguma coisa? Posso fazer outra? Pode, à vontade. Professora, essa safra eu trabalhei com bacilos subtilis na fazenda. Gostaria de saber se você já trabalhou com um produto chamado Rhizus. Eu conheço o Risos, é um produto bom, né? Já, apesar de ser concorrente da minha empresa, hein? Mas eu conheço, é um produto muito bom. Subtilis, de modo geral, ele é que assim, o que a gente fala, né? As bactérias, a maioria das bactérias benéficas que tem controle em algum fungo ou nematóide, elas são classificadas como subtilis. O Amyloliquefaciens, há 15 anos atrás, ele era classificado como subtilis, né? Depois de algumas características diferentes, ele foi aí classificado como amyloliquefaciens. É produto muito bom. Você usa visando o controle de nematóide?
Isso, o nematóide. Na cultura do milho. Do milho. É um produto muito bom. Subtilis, aminoliquefaces. Eu, particular, nada contra os fungos, né? Os fungos, eles, inclusive, que deram início a tudo. Mas, assim, falando de resistência, você trabalhar com bacilos é muito mais fácil. Você consegue mais tempo de prateleira, você consegue mais durabilidade do produto. Até uma mistura ali com algo químico que vai na semente não dá problema. Então, assim, é o caminho. Eu acredito que os bacilos vão ser o que vai consolidar aí para controle de nematóide. E você viu alguma diferença? Como que foi a utilização? Foi a primeira vez que você utilizou? Isso, foi a primeira safra. A gente tá para colher ainda o milho. Mas deu um resultado bom, sim. É visível, né? Quando a gente faz algum controle, mesmo é aquilo que eu tinha comentado, mesmo quando a gente não vê sintomas, a maioria das áreas sempre tem reboleira, sempre tem alguma coisa ou outra. Mas até em áreas que o produtor nem sonha que tem nematóide, porque não tem problemas de visual, né? Olhando, a hora que ele utiliza algum produto biológico visando controle de nematóide, ele já vê um impacto. Opa, 3 sacos a mais, né? Às vezes até 4 sacos a mais por hectare. Isso é bem interessante. Sim, sim. Eu consegui ver em questão de manchas na folha, carijó, mancha carijó. Hoje em dia nas reboleiras já não tem mais. É isso mesmo. E subtilis também, como eu tinha comentado, além desse controle em nematóide, ele é muito bom para doenças foliares, pensando em pinta, pensando em antracnose, até mesmo para ferrugem asiática. Hoje nós estamos registrando um produto, ainda não é registrado, tá lá para registro, a base de bacillus subtilis e um outro bacillus, visando aí o auxílio de controle de doenças foliares. Então, assim, é um outro mercado aí que as empresas estão entrando muito forte, porque até então, eu até falei quando, né, a Gabriela falou, vamos controle de doenças. Eu falei assim, nossa, não tem tanta coisa quanto controle de pragas. Se a gente for falar de controle de pragas, a gente fica aqui umas 2 horas ou mais, porque tem muita coisa, muita praga, muito micro-organismo, mas de doença é mais assim, consolidado tricoderma, que é um dos produtos que, quando aplicado em conjunto com os bionematicidas, é mais sucesso ainda. A maioria das empresas, quando ela posiciona o produto para nematóide, que é um bacillus, junto com o tricoderma, por conta desse controle. Porque onde eu tenho uma coisa que é interessante a gente destacar é que onde eu tenho presença de nematóide, eu vou ter fusário, eu vou ter risoptônia. Eles são fungos oportunistas. Então, assim, tem um organismo abrindo porta para eles entrarem nas raízes, eles vão aproveitar. Então, por isso que a gente sempre associa os dois produtos e dá muito certo. Muito obrigado. De nada. Pessoal, mais uma pergunta, mais algum questionamento? Senão eu já vou liberar a Thaís. Né? Vamos lá. A derradeira. Alguém tem uma pergunta aí, a saideira? Thaís, qual a Oi. qual a sua dificuldade de entrada no mercado do amendoim? Boa pergunta. Que acontece? Quando a gente pensa, meu mestrado, eu trabalhei com um dos maiores produtores de amendoim, na verdade, o maior produtor de amendoim da região e o maior produtor de amendoim do mundo. Ele fica em Tupã, esse produtor. Romildo. Ele mesmo. Trabalhei com ele em parceria com o Rodolfo e nós desenvolvemos aí, para você ter noção, olha a dificuldade. Na soja, o produtor não planta soja sem fazer a inoculação com bradyrhizóbio, e não só com bradyrhizóbio, os produtores atuais fazem a co-inoculação. Eles utilizam o bradyrhizóbio visando a fixação biológica do nitrogênio e usam o azospirilo, que é conhecido como inoculante do milho, para a questão de produção de fitohormônios e desenvolvimento de raízes. Então, amendoim, ele é uma leguminosa, né? Ou seja, ele estabelece simbiose com bactérias diazotróficas, porém não é usada a inoculação. E sempre a desculpa, quando a gente conversava, quando a gente procurava essas informações, é que o amendoim ele já faz aí a fixação biológica com os risóbios nativos.
E aí eu fui procurar trabalhos, procurar estudos, e eu encontrei o quê? Na Argentina, que também é um país muito produtor de amendoim, eles já fazem a inoculação com um bradyrhizóbio específico para amendoim e dá muito certo, aumenta aí a produtividade horrores. Então eu comecei a questionar e mostrar para os produtores que eu tinha contato, olha, por que que lá deu certo? Aumentou a produtividade, eles não ficam só dependentes da fixação com risóbios nativos, e por que que aqui nós não podemos fazer? E aí começamos o trabalho. Em áreas onde nós utilizamos o bradyrhizóbio, uma cepa específica para amendoim, que é a 6144, a produtividade foi de 4,8 toneladas para 5,6. Então, assim, aumentou e muito, né? Tanto que hoje já tem alguns produtores começando a fazer área comercial com inoculante. Isso já é um passo muito importante. Então, assim, o que abre muito caminho em outras culturas, para nós de empresas biológicas, para outros produtos microbiológicos, foi justamente os inoculantes. Então, assim, o produtor, esses produtores onde fazem aí a utilização de bactérias visando a fixação biológicas, a biológica de nitrogênio, ele já não tem tanto paradigma. Então, assim, ele fala, opa, né, se eu uso uma bactéria que fornece todo o nitrogênio que a minha cultura precisa, sendo que eu ia gastar, nem dá para dimensionar quanto mais, né? Por que que não vai dar certo eu utilizar um biológico para controle de pragas, para controle de nematóide, para controle de doenças? No amendoim, a dificuldade é essa, nunca teve. O mínimo que é o inoculante não é utilizado. E não é culpa do produtor, é a falta de pesquisa. O amendoim, falando nacional, a importância dele, ele não tem tanta importância econômica quanto a soja. Para nossa região, para o oeste paulista, lá para a região de Ribeirão, de Jaboticabal, ele tem uma importância enorme. Mas falando nível Brasil, quando comparado com a soja, com milho, ele não tem tanta importância econômica. Então, ele é deixado de lado, a dificuldade até com químico. Eu conheço muito produtor que sofre porque não tem produto químico registrado para amendoim. Então, assim, que dirá biológicos, né? O biológicos não é registrado por cultura, tá? Biológicos são registrados pelas pragas. Então, assim, se eu tenho o tricoderma, um produto advindo do tricoderma, ele é para fusário, risoptônia, apite, macrofumina, diferentes fungos de solo. Qual cultura? Onde tiver. Então, assim, isso também é algo positivo para a gente, é por praga e não por cultura. Então, a dificuldade é essa, a gente, quando vai conversar com o produtor de amendoim, e assim, o químico é muito forte dentro do amendoim, né? Fazem 8 aplicações de fungicidas. Então, assim, o químico, ele é muito enraizado ali na cultura do amendoim também. Tudo por questão de falta de informação, falta de trabalho, falta de atenção. A Embrapa, pensando na Embrapa Soja, ela desenvolve muito trabalho na linha de biológicos, muito trabalho em linhas de biológicos. E no amendoim? No amendoim a gente tem muito trabalho de cultivares, claro que isso é essencial, é o que, né, levou a cultura a esse padrão que é hoje. Porém, falando de produtos, falando da questão biológica, não tem trabalho aqui no Brasil, né? O pessoal não investe. Não, por isso que assim, eu falo que, apesar do meu foco ser em soja, ser em milho, eu tenho uma paixão muito grande por amendoim, tanto que eu escolhi trabalhar com ela no meu mestrado. E eu falo que o meu sonho é ver a utilização de biológicos no amendoim, porque é uma cultura muito, por ela fazendo os experimentos que a gente fez em laboratório, o que nós identificamos? Ela libera muito exudados que são interessantes para bactérias e para fungos benéficos. Então, por que não fazer a utilização? Né? É mais a questão de falta de informação, falta de trabalho, por isso a dificuldade. Então, o produtor, você chega com biológico, já fica meio assim, porque nunca usou. Né? Agora, quando já tem uma entrada com algum produto, aí já é diferente. Mas aqui nós testamos o solubilizador de fósforo, que são 2 bactérias, né? Bacillus megaterium e Bacillus subtilis. Nós testamos o tricoderma, que foi muito bom em áreas que tem problema com esclerótio. Foi fundamental, a gente fez em Getulina, fizemos em Tupã. Então, assim, é desenvolver pesquisa, é desenvolver campo. A Simbiose, que é a empresa que eu trabalho, por exemplo, ela é do Rio Grande do Sul, tem a filial no Paraná, atende fortemente Bahia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, todo o estado, mas o estado, todo o Brasil, desculpa, mas o estado de São Paulo, ela entrou há 2 anos, eu fui contratada há 8 meses para fazer a região aqui. Eles nem sabem como é uma planta de amendoim,
Então, assim, também tem essa questão das empresas, elas vão muito na linha do que é o forte no Brasil. Então, a gente tem que desenvolver. No amendoim é algo que tem que ter paciência, tem que ter trabalho para conseguir aí chegar nos biológicos. De todos, é uma das culturas mais difíceis da gente entrar com biológico. Fala pensando em venda, comercialmente, é muito difícil. Então, a gente já entra já propondo para o produtor um trabalho para mostrar a eficiência do produto. Sim, obrigado, entendi. Nada. Muito bom, gente. Então, eu quero. Vou deixar a Paula também fazer os agradecimentos, mas eu também vou fazer alguns agradecimentos aqui. Então, obrigado ao professor Léo, que nos socorreu aí em cima da hora, né? A gente tomou o tempinho aí da noite dele, agradeço muito. Thaís, agradeço imensamente ter aceitado o convite, foi, assim, gostei demais, né? Sensacional, excelente. Então, muito obrigado aí por ter aceitado o convite do GEAL. E como é gostoso, né? Bem que foi formado no Unimar, né? O professor Léo também foi formado no Unimar, eu me formei no Unimar, então estamos todos em casa, alunos do Unimar. Então, né? Estamos vivendo uma bolha, mas uma bolha gostosa aqui. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. E parabéns ao GEAL também, né? As meninas e o pessoal todo que organizou, que, né, fez o convite. Né? Eu estou só aqui de mediador. Eu gostaria de agradecer também, primeiro o convite, né? É muito gratificante isso, a gente trocar informações, perguntas. Eu fico à disposição, para falar de biológico, assim, a gente tem muita coisa para falar. Fico feliz em saber, né, do grupo GEAL, eu fiquei muito contente, até falei para Maria Gabriela que isso é uma iniciativa muito importante para a agronomia, principalmente aí da Unimar, né, ajuda a gente a desenvolver, ajuda o aluno a se empenhar, dar aquele gás, tirar dúvidas, conhecer assuntos diferentes, fora do que é aprendido ali só em sala de aula. Então, assim, parabéns, pessoal aí do grupo, que eu acho que isso é fundamental, né? Isso é fundamental mesmo, é o caminho certo, é realizar aí rodas de discussão, de estudos, tudo começa daí. Queria agradecer ao professor Lucas, o Léo por ter nos socorrido. O Léo eu conheci, né? Gostaria de agradecer aí por ter ajudado a gente. Fica aqui o meu contato, tá, pessoal? Quem tiver dúvidas, quem quiser trabalhos, independente de comercial, a gente sabe separar bem, tá? Informações de micro-organismo, qualquer dúvida, fica aí o meu contato, o meu e-mail, e estou à disposição para o que vocês precisarem. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vai lá, Paula. Agradece em nome dos alunos e do GEAL também, fazendo um favor. Acho que justo dela, a hora que ela foi falar, travou, eu acho. Eu acho que está com problema o áudio dela. Mas eu queria agradecer em nome de todo o GEAL, a todo mundo que participou, dos professores, mas especialmente a você, Thaís, por ter aceitado o nosso convite. Espero que seja a primeira de muitas palestras aqui. E muito obrigada. Mais uma vez, eu que agradeço aí o convite. Paula, liga o microfone, Paula. Tá com o microfone desligado. Ai, gente, perdão. Aí, agora sim, agora sim. Não sei se a Gabi já agradeceu o professor Lucas, mas só reforçando o que o professor Lucas falou mesmo, Thaís. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada, professor Lucas, professor Léo também. E só um detalhe, eu vi aqui no bate-papo, perguntaram sobre o certificado. O certificado, pessoal, a gente já está fazendo, tá? Provavelmente até semana que vem vocês recebam, a gente vai mandar por e-mail. E qualquer dúvida sobre palestras, essas coisas, pode perguntar para mim, para a Gabi, para todo o pessoal do GEAL, tá? E é isso. Muito obrigada. Muito bom.
Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Thaís. Obrigado, Gial. Obrigado, Léo.